Ao vivo já, pera aí. Se quiser mandar aqui, eu também. Não, vou Tá, te vou mandar. mandar já. Eu tô só esperando ele me mandar aqui pra gente mandar. Pra gente soltar pro pessoal. Vou mandar aqui pra... Meu áudio tá legal aqui. Tá bem? Tá bom? Tá Não, bacana. o retorno tá bem? Tá legal, Então tá tá bom. bacana. Tá Aí bacana. depois ele vai olhando ali no celular, se tiver. Aí ele vai arrumando ali. Show. Então, Ó, o link tá aí, só disparar. Tá? O link já tá aí. Mandei pra você aí. show. Vou disparar aqui, tá? Eu acho. Tá nas listas. Você tá aí, sabe? Depois de você terminar aí, Gordinho, deixa eu ver como é que tá o áudio aí. Pode começar. Aí você vai compartilhando nos grupos aí pra mim. Eu já pensei esse comentário, depois eu falei. E já foi. É isso aí, pessoal. Boa noite. Começando mais um programa Guarulhos em Foco, falando um pouco da nossa cidade, falando um pouco dos acontecimentos que acontecem na nossa cidade. Agradecer a Deus primeiramente por mais um dia de vida, que Deus tem nos abençoado. Graças a Deus, aos pouquinhos, a Prefeitura de Guarulhos vem aí se prevenindo, né? Graças a Deus aí, todo o pessoal aí já está indo para a terceira dose, né? Então a gente vai agradecendo das pessoas ter esse lado. E você que está nos assistindo, você que está vendo essa live, por favor, você vai aos postos de saúde, leva seus filhos, já tem a vacinação para 11, 12, 13 anos e vamos se vacinar. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Opa, saiu o som. Desligou o som. Não, mas pode falar. Tá me ouvindo? E graças a Deus que devido, nós já a segunda vez que marcamos, mas hoje ele falou, olha, pode remarcar que hoje teve um problema familiar também, né? A gente sabe como que é a vida dele. E tive aqui um pouco de um bate-papo com ele. O homem é da periferia, o homem veio com tudo e vai contar um pouco da história dele. Então, estamos recebendo aqui o doutor Abner Alves, tesoureiro da OAB de Guarulhos, um cara aí bacana, um cara conhecedor da história. Ele vai falar um pouco, toda a história da OAB. Hoje teve o aniversário da OAB, hoje, né, lá reunindo o pessoal. Então ele vai falar um pouco da OAB. E é muito importante que você que está aí nos assistindo, compartilhe a live, convida os amigos, para que você fique por dentro de todas as informações. Hoje ele vai dar várias dicas aí de como você chegar a ser um bom advogado. Porque é que a gente fala, como na política, em todos os lugares tem uns picareta, mas tem uns caras que são decentes, uns caras lutador, batalhador, que quer ver o progresso da nossa cidade e quer defender você que está do outro lado aí, que é advogado, que tem seu escritório, você terá um representante de alto nível representando você. Boa tarde, meu amigo doutor Abner. Boa tarde. Quer levantar Marcos. um pouquinho? Levanta um pouquinho. Aqui tá legal. Tá bom? Então Tá bacana. fica à vontade.
Muito boa tarde, Marcos Alves. Eu sou Abner Alves. Vidal. Isso, Alves. Até o pessoal perguntou assim, você tá levando o seu irmão? Falou, pô, seria um prazer ter um irmão igual ele aí. Somos primos. Não somos primos, né? Mas um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e contribuir aí com você, com o seu público. Um agradecimento especial também ao público que está nos assistindo. É isso aí. Compartilha aí pra gente alcançar um maior número de pessoas. É isso aí. Eu queria que você falasse um pouco, doutor, da OAB de Guarulhos, né? Aliás, eu tenho percebido, e eu sempre comento aqui com o pessoal, que teve uma evolução muito grande nessas épocas, desses novos que vieram cuidando da OAB, né? Veio o doutor aí, o Alexandre Ferrari, que vem fazendo um excelentíssimo trabalho. Muitas pessoas que a gente conhece, né, que tem o seu escritório político, que sempre fala bem do Dr. Ferrari, fala bem dessa gestão a qual você faz parte dela. Eu queria que você falasse um pouco da OAB, como que é os bastidores da OAB, o que vocês estão fazendo para que os advogados, é que a gente sempre fala, né, a OAB é a casa do advogado, o cara tem que chegar lá e se sentir bem, não é verdade? Eu queria que você falasse um pouco como que é a OAB, como que vocês estão trabalhando e como que você vem aí numa grande disputa aí para a primeira eleição, né? Está vindo para a eleição e eu queria que você falasse um pouco da OAB. Bacana. Bom, primeiro, é um grande prazer falar da OAB. Hoje que é um dia muito especial para a OAB Guarulhos. Hoje nós completamos a OAB Guarulhos 45 anos de existência. Ela que foi fundada lá em 14 de setembro de 1976. Nós tínhamos naquela época, Marcos, apenas 146 advogados. E hoje a OAB Guarulhos é uma potência, é uma das maiores subseções do estado e do Brasil. Hoje nós temos quase 7 mil advogados. Como você disse, eu estou, né, atual diretor tesoureiro da OAB, presidido pelo ilustre advogado Dr. Eduardo Ferrari, que realmente vem fazendo um trabalho incansável, excepcional à frente da ordem. Nós tivemos uma pandemia, nós estamos ainda numa pandemia, a maior crise que a nossa geração passou. Enquanto as outras sucessões, que é a casa da advocacia, mas é a casa da cidadania. A OAB serve para quê? Para que serve a OAB? A OAB serve, está no nosso estatuto. Além de defender o advogado, que é o item 2 do artigo 44, em primeiro lugar, a OAB se presta à defesa da democracia, da cidadania, e também da advocacia. Então nós costumamos dizer que a OAB é a casa da cidadania, ela acolhe a população, ela acolhe quem necessita e também acolhe a advocacia. Hoje, enquanto muitas subseções pelo Estado fecharam as portas na pandemia, a OAB Guarulhos, com muita responsabilidade, cumprindo todas as medidas sanitárias, não fechou as portas e pelo contrário, Marcos. Nós, no ano passado, abrimos um polo da OAB num shopping, é o primeiro polo do Brasil, dentro de um shopping, no shopping Bom Sucesso Pimentas. Então, a OAB Guarulhos, ao contrário, em vez de fechar as portas, ela abriu um outro polo. E por que é tão importante isso, Marcos? Porque a OAB Guarulhos não é só a OAB do centro, não se presta só a atender a população e os advogados do centro. Guarulhos é muito grande, Guarulhos tem quase 1.400.000 habitantes. A OAB Guarulhos também representa o advogado do centro, sim, mas também representa o advogado do Bom Sucesso, do Pimentas, do Tabuão, da Praça 8. E por isso essa descentralização dos serviços da OAB é tão importante. Então, um case de sucesso foi abrir o Polo Bom Sucesso Pimentas. E não só, você me perguntou dos projetos, né? Isso. Você sabe que o jovem advogado, quando ele entra na carreira, ele se sente é muito complicado o início da carreira, né? Porque, veja, o início de toda e qualquer carreira é muito complicado, mas da advocacia em particular é muito difícil, porque, no mais das vezes, o advogado vai empreender, vai abrir o escritório dele. Ele não tem cliente, ele não tem experiência, e às vezes ele não tem com quem compartilhar as angústias dele. E a OAB Guarulhos, pioneira no estado de São Paulo, tem um projeto que não é de hoje, não é de ontem, mas um projeto que já tem 5 anos, iniciou na gestão do Dr. Alexandre de Sá e continuou na gestão do Dr. Ferrari, que é a Escolinha da Advocacia. Para que serve esse projeto? É um projeto que já acolheu mais de 1.200 advogados,
e serve para dar noções para o jovem advogado de marketing, de gestão, de como é o atendimento, por exemplo, de um cliente criminal, coisas que não se aprende na faculdade. É um curso para que o advogado estruture o escritório dele. Esse curso, Escolinha da Advocacia, de 253 subseções. O que é subseção? Subseção tem uma subseção da OAB em cada cidade do estado. De 253 subseções, a OAB Guarulhos é a única que tem a Escolinha da Advocacia. Então, e esse ano, a Escolinha da Advocacia concorre ao prêmio Inovare. É um prêmio da organização Roberto Marinho, do CNJ, da TV Globo. Então, a OAB Guarulhos concorre ao prêmio Inovare. Então, assim, a OAB Guarulhos vem realizando um trabalho de fato que me deixa muito orgulhoso como advogado da cidade. E a importância, né, da gente saber, porque assim, quando você tem um representante de peso, e quando você vê nessa gestão que veio do Ferrari, do Alexandre de Sá, você vê a importância da evolução. Né? O Alexandre de Sá não foi para a reeleição, abriu mão, o doutor Ferrari também já está abrindo mão. Isso é bacana, porque eu acho que isso aí seria tão importante que até os políticos pegassem como exemplo. Sabe por quê? Porque fica uma coisa viciada, né? Aí você põe um cara lá candidato, o cara vem para a reeleição. Tem vereadores na cidade de Guarulhos, com todo respeito, não desprezando ninguém, o cara está com 10 mandatos. Se você contar há 4 anos, o cara deu quase 40 anos que o cara está no mesmo poder. Então, assim, você abre espaço, por exemplo, eu vejo aqui que você é um cara jovem, com vontade de trabalhar, tem mostrado isso, é só entrar nas redes sociais suas, acompanhar lá a Abner, tanto pelo Instagram e tanto pelo Facebook, você vê o dia a dia da sua luta trabalhando. Então, eu acho que isso aí já é um ponto muito grande que vocês levam na frente de qualquer outro candidato, é o quê? Vocês abrindo mão de não a reeleição. Porque quando você vem para a reeleição, fica aquele negócio viciado, e às vezes não é que o candidato que está lá, com todo respeito, o doutor Ferrari, que vem fazendo um grande trabalho, a gente tem visto a evolução. Estou falando isso aqui porque próprias pessoas que a gente conhece, escritórios de advocacia, que você conversa com eles e fala, poxa, deu um salto a OAB, a OAB hoje tem representação, vocês estão representando, e eu sei que vocês vão para cima até, de vez em quando, não foram lá com juízes que às vezes atravessa vocês e vocês vão para cima. Então, a importância que a gente fala, e eu sempre deixei, é de não ter a eleição. Então, isso aí foi um ponto fundamental que todas as pessoas que são advogados podem ter certeza e contar com esse apoio. Então, eu queria parabenizar aí a categoria, vocês da OAB que vem fazendo esse papel, e eu queria saber como que está a sua candidatura. Todo dia o doutor está nos escritórios, pegando na mão é porque é o papel do candidato, né? Essa parte que é legal, né? Como fala, a pré-campanha, né? A pré-campanha é muito bom. Você vai, pega na mão, conversa, põe as propostas. E como é que tá as propostas suas? Você eleito, né? Hoje você é pré-candidato, né? Mas se você for eleito, o que a advocacia, os escritórios de advogados, os advogados podem esperar do doutorado? Bom, muito bacana a sua pergunta, Marcos. É importante frisar que, por enquanto, nós estamos falando de uma pré-candidatura. Os registros das chapas se darão em meados de outubro e a eleição acontecerá no dia 25 de novembro. Por enquanto, é uma pré-candidatura. Mas o que o advogado pode esperar do Abner? O que eu tenho mostrado ao longo desses anos como gestor de ordem. Eu já passei por uma eleição, nós já ganhamos uma eleição junto com o Dr. Eduardo Ferrari, e eu pude mostrar no meu trabalho. Como eu disse, o Polo Bom Sucesso Pimentas, Escolinha da Advocacia, inúmeros projetos inovadores. Congresso da Advocacia, nós temos um congresso aqui, Marcos, em Guarulhos, que é referência para o Estado. Congresso da Advocacia, infelizmente, nesses últimos 2 anos nós não conseguimos realizar, por conta da pandemia, mas é um projeto que reúne 1000 advogados no Teatro da Damastor. O que o advogado, o escritório de advocacia pode esperar do Abner eleito? O Abner, ele se importa. E o Abner, ele se indigna. Ele se importa com o outro e ele se indigna com algumas situações. É impossível você ter alguns atendimentos que nós temos, é impossível você admitir alguns autoritarismos que nós temos na justiça como um todo. E aqui eu cito para você indignar e importar. E o que é? É missão do presidente da ordem enfrentar desmandos da magistratura. Eu vou citar aqui um exemplo. Nós tínhamos 2 exemplos. Nós tínhamos aqui em Guarulhos uma juíza
que cometia barbaridades contra a população, contra a sociedade. E eu posso falar aqui porque o processo é público. Uma juíza da 8ª Vara Civil, a Advocacia Unida, capitaneada pela OAB, pela liderança da OAB, nós entramos no fórum com mais de 150 advogados para falar que essa magistrada cometia ilegalidades. E essa juíza, ela foi afastada de forma compulsória, ou seja, contra a vontade dela da comarca de Guarulhos. Um outro fato, esse ano, uma magistrada da Vara do Trabalho, por um devaneio da cabeça dela, completamente contra a lei, entendeu que o advogado não poderia fazer audiência telepresencial, ou seja, audiência online, com seu cliente do lado, tomando todos os cuidados, o que a lei permitia. Nós ingressamos com uma ação judicial e fizemos cessar esse desmando dessa magistratura. Então, o que esperar? Indignação e se importar com a advocacia. Mas não é só. Nós temos que ter uma visão de futuro, Marcos. Nós estamos vivendo uma pandemia, nós teremos que preparar a advocacia para pós-pandemia, para depois desse período conturbado. Nós estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política desde 2014. E essa crise foi ainda mais agravada pela pandemia de 2020. Mas, em 2022, nós teremos um novo cenário no mercado. A OAB, ela precisa de menos freio e mais combustível. A OAB, ela não pode frear o advogado. Ela tem que ser o combustível do advogado. O que eu quero dizer com isso? A OAB, ela precisa ser o fio condutor para levar o advogado a novos mercados. Por exemplo, direito digital, como por exemplo, REURB. Na nossa cidade nós temos a maioria das residências não estão regularizadas. O advogado precisa conhecer esse mercado de trabalho para que ele possa capitalizar, para que ele possa ganhar honorários com esse mercado de trabalho. Nós precisamos formar novos advogados que vá para a área de tecnologia e inovação. O advogado que entra no mercado de trabalho, se ele quiser advogar na área trabalhista, na área civil, na área penal, muito que bem, será muito bem-vindo. Mas se ele quiser, a OAB precisa dar opções para ele, ser o fio condutor, para que ele possa advogar em novas áreas do direito. A OAB, ela não pode ser aquela OAB parada, imóvel, aquela OAB que acontece alguma coisa e ela vai atrás. Não. A OAB, ela tem que ser menos freio e mais combustível. Ela tem que estar à frente. Ela tem que conduzir a vida profissional do advogado. Porque o advogado é linda a nossa profissão, é maravilhosa. Eu advogo por amor, mas saco vazio não para em pé. Honorários, a gente tem que falar mais de honorários. A gente tem que falar mais de mercado de trabalho. Por isso, uma visão de futuro. Por isso, olhando para frente e pensando na carreira, no mercado de trabalho e no respeito da advocacia. Bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui, porque como o pessoal está aqui, a gente começa a falar, eles falam, manda meu boa noite. Quero mandar uma boa noite à Terezinha, ao meu amigo Ricardão, a Paloma Oliveira, ao Davi Faria, a Gilvanise Gil, obrigado, a Janete Lubrano, Davi Farias. Mandar um abraço aqui, em especial, à filha do nosso amigo Luciano THS, que está fazendo aniversário hoje, né? A Thaís, parabéns, muitos anos de vida, que Deus abençoe sua vida. Você tem um pai que é exemplo, você tem uma avó aí, a Terezinha Siqueira, nosso ouvinte de carteirinha que sempre está aí, né? Queremos mandar um abraço aqui aos doutores que estão nos acompanhando aqui, a Janete Lubrano, né? Os doutores estão entrando, quero mandar um abraço aqui a doutora, eu acabei de falar do nome da doutora aqui, a doutora Irma, a Grauce, o seu filho, olha, vamos aí, porque aí o Caio, porque o doutor tem mostrado vontade, né? Vou mandar um abraço aqui ao Hélito Santo, ao presidente Zilo Alves, mandar um abraço ao Davi Faria, grande cantor Davi Farias aí, se promovendo, mandar um abraço ao Cícero Mossoró, mandar um abraço a todos os amigos que estão nos ouvindo aqui. E amanhã, às 15 horas, tem a assembleia aí do pessoal aí, vai estar convocando aí todos os pré-missionários, né? Os diretores de sindicato. E, doutor, e é importante a participação dos escritórios políticos, né, dos advogados, das advogadas nesse processo. Por quê? Porque vem mostrando força, porque há muito tempo atrás a gente não via a classe unida. Não sei se o senhor percebeu isso aí, mas eu que acompanhei eu participei de uma campanha, foi até engraçado, da doutora Vianney. Não conhecia nada de advocacia, mas devido a uns amigos... Um beijo para a doutora Vianney, junto com o doutor Ailton Trevisan, e eu tinha um parceiro meu, Adalmir, e eles pediram aquela ajuda no dia da eleição, tal. Tem o doutor Fábio Pompeu, que não está mais com a gente, faleceu da família Pompeu,
E eu fui ajudar e foi uma disputa. Nós perdemos, hein? Porque Por pouco. Por pouco. Você lembra dessa eleição? Claro. A doutora Vianney, olha... 2009. 2009. A doutora Vianney, quero mandar um abraço aqui, uma guerreira. Almocei com ela hoje. Que hoje, manda um abraço para ela. Vou trazer ela aqui também para falar. Depois o doutor vai encaminhando algumas pessoas, que é importante para as pessoas que estão nos assistindo, curtindo a nossa live. Nós estamos com 84 pessoas online. Então são pessoas que realmente têm interesse e têm vontade. Porque um cara para ligar hoje no Facebook, tá online, para estar nos vendo, é porque tem interesse de ouvir as mensagens. E a importância é essa, de lá para cá a gente viu a transformação, a união, o próprio Ferrari tem feito muitas reuniões, vocês têm feito muito encontro, é café, é almoço, é o jantar, é o baile do pessoal. Então isso aí é uma importância muito grande. Dá um abraço pro meu amigo Gessé que está entrando, pode entrar e fecha a porta aí, pode entrar. E a gente fica muito feliz porque a OAB duas coisas que eu cito que mudou muito a cidade, tanto a Associação Comercial e Empresarial, que tomou um novo rumo com a nova direção, e vocês, depois dessa nova candidatura do Ferrari, vocês têm feito muito evento, inclusive na FIG, tem aproximado muitas pessoas jovens a ter vontade de estudar. Então, esse empenho, eu quero aqui parabenizar vocês. Então, assim, e eu tenho certeza que você quer fazer essa continuidade, não é isso, doutor? É isso. O que nós sempre falamos, Marcos, é o seguinte: nós não queremos personalizar uma pessoa. Se nós quiséssemos cultuar uma pessoa, nós poderíamos trabalhar na reeleição do Dr. Eduardo Ferrari, que é muito mais fácil reeleger o Ferrari. É o atual presidente, tem muito mais recall do que o diretor tesoureiro. Se nós quiséssemos cultuar uma pessoa, teríamos reeleito ou trabalhado para reeleger o Alexandre de Sá, que tinha uma eleição muito tranquila. Não, esse grupo trabalha em nome de projetos. Pouco importa, pessoal. Amanhã pode ser eu, hoje é o Ferrari, antes foi o Alexandre. O que vale são os projetos. E o que o diretor de ordem, e que deixamos bem claro ali para o nosso público, né? O presidente da OAB, ele não ganha R$1 para presidir a OAB. Obviamente que ser presidente da OAB, uma das maiores subseções, uma das maiores organizações do Estado, isso traz prestígio, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Mas é muito mais trabalho, é muito mais suor do que prestígio. Mas não ganha-se nada. Então não tem a menor, pelo menos ao meu ver, neste momento, não há necessidade de um dirigente de ordem buscar a reeleição sucessivamente. Porque não há nenhum óbice, viu, Marcos, do atual presidente buscar a reeleição. Nós tivemos ao longo dos anos aqui na OAB Guarulhos grandes presidentes que foram reeleitos e fizeram um trabalho excepcional. Mas no momento atual da ordem nós temos inúmeras lideranças. Na minha visão, com todo respeito a quem pensa diferente, neste momento não se justifica uma reeleição. E por isso, a continuidade do trabalho. Eu só queria dizer, nós fizemos um grande evento na FIG na quinta-feira. Esse evento não foi promovido pela OAB. Esse evento foi promovido pela advocacia. Nós reunimos inúmeras lideranças nacional e estadual em torno da pré-candidatura desse grupo, em nome da minha pré-candidatura. Nós tivemos aqui o vice-presidente da OAB Nacional, da OAB Federal, Dr. Luiz Viana. Nós tivemos aqui o Dr. Leonardo Sica, que é um importante advogado de São Paulo, que é pré-candidato à OAB São Paulo. E nós tivemos aqui também o Dr. Alberto Zacarias Toron. O Dr. Alberto Zacarias Toron é simplesmente, na atualidade, um dos maiores nomes da advocacia criminal do Brasil. É uma estrela do direito, é uma sumidade do direito. E nós conseguimos reunir Patrícia Vanzolini, que é uma advogada de escola, é uma advogada super conhecida. Então nós tivemos um evento muito concorrido, auditório cheio, todo mundo vacinado. Nós pedimos lá a carteirinha de vacinação para todo mundo, então foi cumprido as regras sanitárias. Mas foi um evento lindo, mas foi um evento da advocacia. O que nós propomos foi a discussão de eleições da OAB. É importante nós discutirmos a eleição da OAB com a advocacia. Estamos no ano de eleição. Dia 25 nós teremos eleição. Prerrogativa, que é a defesa do advogado. Não é nenhum privilégio, mas sim a defesa do advogado. E representatividade. Representatividade da advocacia e da sociedade. Porque é importante nós falarmos de representatividade. Nós tivemos esse ano
uma aprovação muito importante nas eleições da OAB, que é a paridade de gênero. O que isso significa? Significa o seguinte, que toda a diretoria da OAB ela tem que ser composta de, no mínimo, 50% de mulheres. E representatividade racial. A diretoria da OAB ela precisa ser composta de 30% de pretos e pardos. Isso é uma evolução. Ah, mas isso parece ser uma bobagem? Claro que não. A sociedade ela precisa ser representada nos cargos diretivos. As pessoas precisam ter fala. Eu não consigo falar as angústias de uma mulher ou de um preto. Eu não consigo. Não é o meu lugar de fala. Nada melhor do que essas pessoas sentarem no cargo diretivo, terem a caneta na mão, para que elas possam falar, para que elas possam expressar. E na nossa visão, e na nossa caminhada, nós teremos essa representatividade e não só. Nós teremos uma voz ativa dessa parcela. Mulher, pretos e pardos. Que bacana. Pessoal, aqui eu quero mandar um abraço aqui a Paloma que está nos assistindo, ao Dr. Cunha que está nos assistindo, a todos vocês aqui, ó. Hoje aqui está sendo uma aula de como fazer direito a ser um bom advogado. Doutor Abner aqui, é muito bacana isso aí, porque o que falta? O Guarulhos tem sofrido muito com segurança. E eu queria que você falasse um pouco dessa parte, até porque a OAB tem trabalhado muito nesses... Outra coisa que eu tenho percebido nessa gestão da OAB é em relação às mulheres. Vocês têm feito vários encontros das mulheres, porque hoje a gente sabe que acabou aquela fase, a mulher tem que ficar no fogão. Não, hoje temos várias advogadas, como a doutora Irma, como a doutora Vianney, doutora Glaucia e outras que tem aí, que hoje são as melhores advogadas na cidade de Guarulhos. Tem aí 30, 40, 50 anos, né, de escritório. A doutora Irma está com quase 30 anos de escritório ali. 40 anos, no mesmo local. A doutora Irma é de uma lucidez. Você conhece a história da doutora Irma? Conheço um pouco, mas não muito mais. Eu gosto de contar a história. Aliás, da a doutora Irma, só lembrando, ela mora no Cabo Sul, hein? Ela mora em São Jorge, ela tem uma chácara, ela faz questão, ela mora na periferia. Você chega lá, eu vou te levar lá. Ela é minha vizinha, então ela eu sabia. Ela é só vizinha, eu vou te fazer um convite, vou levar você lá. Você chega na casa da doutora, parece um palácio, né? Mas é no meio mesmo ali no Recreio São Jorge, na subidinha ali do Bom Pastor. A casa dela, ela fez uma casa para morar. Ela falou, eu sou da periferia, eu quero morar no meio do povão. E ela atende todo mundo, muitas pessoas ali, se hoje tem seu terreno, foi beneficiado que ela entrou. Então, assim, a gente vê a preocupação de vocês nessa parte aí das mulheres. Eu tenho percebido nessa gestão que passou do Ferrari, a importância que vocês deram às mulheres. Eu queria que você falasse um pouco disso aí também. É uma oportunidade muito bacana, e eu vou fazer um link com a história da Irma, que a história da doutora Irma, olha a minha intimidade, falar Irma, né? Mas a doutora Irma é uma grande parceira. Ela é uma sumidade do direito, ela tem uma história, para quem não conhece, a doutora Irma, ela fazia HC na ditadura militar. Caramba! Com 17 anos, o pai dela era um ativista, lutou na Revolução. E ela é uma mulher de esquerda. Não, ela é uma mulher vibrante, ela é uma mulher que você ouve as histórias, é apaixonante. Você imagina, em 1960, não sei quantos, ela, uma adolescente, o pai dela preso e ela redigindo habeas corpus para tirar o pai dela da cadeia. É verdade. O marido dela foi... Lutou na ditadura. Na ditadura, é isso. Ditadura. O marido dela foi preso, a Glaucia estava na barriga dela, a Glaucia hoje uma advogada, presidente de uma das comissões da OAB, ela foi visitar o marido preso pela ditadura militar só porque ele estudou na União Soviética. Ele já não era mais ativista político, já tinha saído ele não era mais militante, revolucionista, revolucionário, né? E ele foi preso, ficou preso. E ela... Essa mesma história é fantástica. A doutora Irma é uma importante liderança, a doutora Glaucia é uma importante liderança. E o doutor Eduardo Ferrari tinha um compromisso de campanha na eleição dele de elevar as mulheres a pelo menos 50% do cargo de liderança. Muito antes do Conselho Federal da OAB trazer essa regra, que foi em 2021, em 2018 a gente já falava isso. Hoje, você acha que 50% é exercido pelas mulheres? 50% dos cargos? Não. Hoje são 60% dos cargos de liderança da OAB Guarulhos, eles são exercidos por mulheres. Ou seja, a mulher tem uma liderança muito importante
e é muito sensível, é uma liderança diferente da nossa liderança masculina. Então, é muito bacana consultar, compartilhar essa liderança. E essa liderança, ela é cíclica. Hoje, como eu te falei, hoje a doutora Glaucia está como presidente da Comissão de Sociedade de Advogados. Isso, eu tenho percebido, eu tenho acompanhado. Amanhã, eu já fui presidente dessa comissão, amanhã ela provavelmente será uma candidata, ou possivelmente uma presidência da ordem, eu vou voltar lá para a presidência da comissão, e é isso. O importante é o seguinte, a diretoria da OAB, nós estamos falando de eleição, e às vezes as pessoas podem confundir, eleição partidária, política, não. A diretoria da OAB não é vinculada a qualquer partido político, ela precisa ser independente, até para que ela possa cobrar o Que ministério. bacana, e é importante, né, para não ter envolvimento, né, para amanhã a pessoa não falar, porque, só lembrando você, não cortando o doutor, isso teve no ano passado, tinha muito envolvimento, na época do PT, a própria eleição da doutora Vianney foi prejudicada por colocações de pessoas que estavam no PT na época, na administração, inclusive um dos advogados, que era o deputado federal Alencar, não sei se você vai recordar bem, eles usaram a máquina, vamos ser bem sinceros. Vamos falar do futuro. Vamos falar do futuro, Vamos falar do esquecer futuro. o passado. O importante nós dizermos que, assim, na atual diretoria, ninguém é filiado a qualquer partido político, não há proximidade com qualquer coloração partidária, e é importante que se diga, por que é tão importante a OAB? Porque nós temos desmandos, nós temos autoritarismo, nós temos que, você junto, você unido, você tem mais força, você tem mais representatividade. E veja, hoje eu sou o diretor tesoureiro, amanhã eu vou ser um membro colaborador de uma comissão. Mas isso é você baixou? Não, pelo contrário, eu estou ajudando a minha classe, eu estou tornando a minha classe ainda mais forte. E é isso que é a advocacia. Isso aqui é cíclico. Hoje eu sou presidente, amanhã eu sou membro de comissão, amanhã eu sou secretário de comissão, e assim que é. Nós temos que trabalhar para contribuir para o engrandecimento da classe, para uma classe forte, unida. Eu vou falar algo com relação à união. Você conhece, Marcos, uma classe, estou falando antes da pandemia, tá? Agora com a pandemia a gente está tudo telepresencial, é tudo remoto e tal. Mas antes da pandemia, nós tínhamos uma reunião mensal. Todo mês uma reunião na sede da OAB. Para quê? Para debater assuntos importantes para a advocacia. Comissão de trabalho. E essa reunião reunia em torno de 100 a 120 advogados todo mês na sede da OAB. Tinha lá um cafezinho. Depois do cafezinho nós íamos discutir efetivamente soluções jurídicas para a classe. E responda uma coisa, qual classe que espontaneamente, sem receber qualquer valor, comparece mensalmente em um local para discutir ações e benefício dela própria? Tem que gostar do que está fazendo. Você conhece? Médicos, você já viu 100 médicos reunidos mensalmente? Não. Engenheiros, você já viu? Também não. Aliás, os médicos são os mais... Você pode pegar ali o sindicato deles que não tem. Vamos pegar outros. Você pode pegar até os sindicatos mesmo. Isso, sindicatos. De funcionário público, você não consegue reunir 100 pessoas. Todo mês. Você consegue numa assembleia. Estou falando uma assembleia, mas todo Para negociação salarial, você consegue até mais. Consegue até mais. Mas todo mês, de forma gratuita, comparecer na sede da OAB para falar assim, o que eu posso melhorar a minha classe? Só a advocacia. Só a OAB. Por isso que a OAB é tão forte. E por isso que a OAB precisa ser independente. A OAB é independente para que ela tenha voz, para que ela fale grosso, para que ela possa falar para o administrador público, para o legislativo, para o executivo e até para o judiciário. Como eu te falei, através de uma ação da OAB, nós afastamos uma juíza. Através da ação da OAB, nós fizemos cessar uma ilegalidade da juíza. Então, por isso que a OAB precisa ser independente e precisa ter uma voz forte. Aliás, muitas pessoas aqui, entrando aqui, né? O Matheus Tolentino, um abraço ao doutor Abel, estivemos em reunião na Meca, recentemente advogados capacitados, um abraço e sorte na jornada. O doutor Abel é advogado, capacitado, legal. Obrigado, Matheus, por estar nos assistindo, nos acompanhando. Aí tem aqui também o Tico Emerson mandando um abraço, parabéns pelo programa. O irmão dele, o Marcelo, também está aqui na live, que também é advogado, também participa. O doutor Jeremias. A Maria José falou assim, precisamos de apoio, nos ajude, doutor. Cadê a lei do prefeito de Guarulhos? Estão mandando na lei. Cadê os juízes dessas cidades, advogados, esses prefeitos? Estão fazendo o que quer. O Alexandre
Alexandre Stringer, Gordinho fala da taxa do lixo, só no nosso. Na verdade, mas eu vou passar aqui, o doutor vai dar um esclarecimento. Hoje nós estamos falando mais da parte da OAB, mas é importante que o doutor responda às pessoas, porque assim, Claro. algumas pessoas, eu sempre deixo claro, o nosso programa, ele também não tem assim, A ou B. Nós recebemos aqui a oposição e a situação, até porque eu não quero amanhã fazer um programa, o cara mandar no meu programa, olha, você não pode levar fulano, você não pode levar fulano. Aí você acaba não tendo um programa, você tem dono. Então, onde você tem dono, não existe programa. Então, não, graças a Deus, essa semana, devido a essa grande batalha que está tendo da Proguaru, recebemos o presidente do sindicato da Proguaru, mais um funcionário da Proguaru de carreira, para falar sobre a Proguaru. E também trouxemos do outro lado do governo. Nós temos que ouvir as duas partes, né? Claro. Aliás, quem sabe muito bem é o senhor nessa parte de ouvir as duas partes. Então, queria que o senhor respondesse aí para essas pessoas. O primeiro questionamento foi um pouco vago, porque ela É, fala ela que fala- juiz, mas não fala um caso não fala- específico. eu não sei se ela está falando da Proguaru, o outro É. já falou da taxa, Da taxa do de... lixo. Então vamos falar da Proguaru e da taxa do Isso. lixo, que são os assuntos mais São polêmicos. assuntos mais polêmicos da cidade. E se ela, qual o nome dela? Se ela quiser Maria reformular, José. Maria José, se quiser reformular a pergunta, depois a gente Isso. responde. Proguaru, a OAB atuou desde o início da comissão e nós emitimos parecer no sentido de que a OAB entende pelo não fechamento da Proguaru. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma opinião pessoal e a OAB tem um pensamento coletivo e institucional. Por acaso é o mesmo. E eu já tive a oportunidade de falar dessa minha visão em outros programas. E eu vou falar aqui. Proguaru é o seguinte, nós temos 4.600 empregos na Proguaru. Não é aplicável a regra da iniciativa privada à Proguaru. Não é aplicável, vou deixar bem claro, não é aplicável. Mas, se nós pegarmos como analogia a lei de recuperação judicial, que não é aplicável, só é aplicável às empresas privadas, e a Proguaru é uma empresa de economia mista, não é aplicável. Qual que é o espírito da lei? O espírito da lei é o seguinte, se você tem uma empresa, você está passando por inúmeras dificuldades, você tem uma dívida altíssima, impagável, você pode ingressar com uma recuperação judicial e bloquear todos os juros e correções, você bloqueia todas as execuções, ou seja, seu patrimônio não é atingido, o seu caixa não é atingido. Por que o legislador, ele dá esse benefício para a empresa? Porque é muito interessante essa empresa sobreviver, é muito interessante essa empresa gerar emprego, para que essa empresa possa gerar rendas e etc. Ah, mas a Proguaru é uma empresa pública, ela não gera renda, mas ela gera emprego. Você tem um problema social. Então, pegando como analogia a lei de recuperação judicial e o entendimento da OAB, e o meu entendimento é, será que nós não precisamos fazer um estudo um pouco mais aprofundado, isento, no que tange a recuperação dessa empresa? Porque, veja, os serviços que são prestados pela Proguaru, eles continuarão sendo prestados Pela terceirizada. pela terceirizada. E aqui eu falo como advogado com todo respeito e não partindo da má fé. Pelo contrário, eu só estou falando o que eu vejo diariamente. Você sabe quais os locais? Eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de sonegação de direito trabalhista. Eu estou falando de exploração do trabalhador. Eu estou falando de empresas que quebram e não pagam o trabalhador. Isso é fato, isso é números. As empresas que mais causam problemas trabalhistas, ou uma das empresas dos segmentos que mais causam problemas trabalhistas, é justamente a empresa terceirizada. É aquela empresa que, para ela ter um contrato baixo, ela muitas das vezes não paga o FGTS, não paga o INSS. Ah, Abner, mas está falando... Sonega, né? Sonega. E aí, ela vira num loop infinito, ela não paga os trabalhadores, some no mundo. Eu já fui vítima disso. Aliás, só não cortando o doutor, aqui em Guarulhos, em 2013, tinha uma empresa aqui, a VAP, que ela fez isso aí. Ela não depositou o fundo de garantia, não depositava o FGTS. E o que aconteceu? A empresa foi embora, 200 pessoas ficaram na mão. Temos várias. Mas assim, isso vai acontecer com a substituição da Proguaru? Não. Eu não estou partindo que isso vai acontecer. Eu estou falando que há uma possibilidade. A história, olhando para os números, tem uma chance, ou não é que tem uma chance, mas assim, é um segmento que inspira muito cuidado.
A administração pública tem que ter muito. Obviamente que tem empresas sérias, muitas empresas de terceirização de mão de obra, eles são sérias. Eu conheço várias, inclusive tem um grande empresário aqui da cidade, Daniel Viso, que tem uma empresa muito séria, que é elogiável, de segurança. Um abraço a ele. Que é empresa de puta de uma empresa. Puta de uma empresa. Desculpa. Não, mas pode falar, não, mas é verdade. Eu tenho. E um cara sério. Um cara sério. Um cara honesto. Mas infelizmente você tive tem o prazer pessoas... de ir com ele, na época ele ia até militar, hoje não, ele ia fazer militância no MDB, que hoje é o que é antigo PMDB, puta de um cara centrado, um cara... Tô citando um exemplo, porque ele é de Guarulhos, ele é um empresário de sucesso, gera emprego, gera renda, e às muda a vezes vida não das é, pessoas. às vezes não é valorizado na nossa cidade. E não é, exatamente. E aqui restam minhas homenagens ao Daniel Viso, um grande abraço ao amigo Vai o Daniel meu abraço Viso. aqui em nome do Guarulhos em Foco. Vou te convidar para vir aqui, eu sei da sua importância, e falo mesmo, a sua empresa deveria ser mais valorizada aqui na cidade de Guarulhos. Exatamente. Então, voltando para Proguaru, então assim, você tem um campo que inspira muito cuidados. Nós temos uma procuradoria do município muito atuante, extremamente sério. Nós temos gestores da prefeitura extremamente comprometidos, mas é um segmento que inspira muito cuidado. Então, partindo desse pressuposto, a minha análise é o seguinte: foi feita esse fechamento, essa aprovação de forma assodada, ou seja, de forma muito rápida. Não houve uma discussão com a sociedade civil e não houve um estudo técnico aprofundado antes dessa decisão. Então, essa é a minha opinião como advogado. Com relação à taxa de lixo, já é uma questão que, na minha visão, a prefeitura e o gestor público, ele não tem tanto espaço, porque se trata de uma lei federal, não é uma lei municipal, que cabe ao gestor público apenas decidir de que forma isso será feito. E me parece que neste particular, o gestor público tem ouvido a sociedade, abriu um diálogo com a sociedade, inclusive a OAB tem participado desses diálogos para chegar num melhor equilíbrio para a sociedade. Que bacana, doutora, saindo da Proguaru, o senhor deu uma aula aqui, viu? Porque assim, a gente sabe que você coloca aí 4.000, quase 4.700, e são pessoas que prestaram concurso. Tem um controlador de acesso que o cara estudou, fez lá, e muitos que estão ali não tiveram oportunidade de estudar. Por exemplo, o cara fez o concurso e ele passou como ajudante geral. Mas aí tem uma outra questão, porque assim, talvez essa mão de obra, porque aí tem uma outra questão também que é defensável. Então, se você comparar essa mão de obra, por exemplo, esse indivíduo que prestou o serviço, e aqui eu estou analisando de um ponto de vista eminentemente prático e pragmático. Então você tem um servidor público que está há 20 anos na Proguaru, que ele tem um salário de... Estou chutando, tá? Não tenho nenhuma referência. Pelo que o rapaz passou aqui, o salário dele é em torno de R$ 1.200. Ele tem aí uma cesta básica que calcula 150 e uma bonificação que é o vale... Ele opta por vale alimentação ou vale refeição, que chega a 400. Então ele vai dar um parâmetro aí de R$ 1.300, R$ 1.600. O valor é o salário de um braçal na Proguaru. Mas se você comparar isso com a iniciativa privada... Mais água, doutor. Mais água? Foi. Não, aqui tá legal. Tá legal? Aqui tem. Obrigado. Se você comparar isso com a iniciativa privada, isso talvez seja o menor salário. Talvez a média, eu não sei se essa é a média, eu não conheço os Eu números também a não, fundo. Pode ser que tenha, por exemplo, se você imaginar que tenha servidores públicos lá com 10 anos, ele não vai ganhar essa base salarial. Ele vai ganhar muito mais do que isso, porque você tem os dissídios anualmente. Então, se você comparar aí um dissídio em torno de 5 a 10% por ano, ele já vai ter um aumento aí, minimamente com relação a essa remuneração, de 50%, 70%, 80%. Se você pegar uma remuneração de R$ 2.500, de R$ 3.000, não sei se é a média, eu não conheço esses números, eu estou falando de achismo e de uma análise absolutamente superficial. Se você comparar isso com o mercado, com a iniciativa privada paga muito menos do que isso. A iniciativa privada vai pagar um salário mínimo um pouquinho mais do que isso. Então, do ponto de vista econômico, me parece que a iniciativa privada é mais vantajosa. Mas por que você não faz um plano a longo prazo, para que essas pessoas possam se programar? Por que você não faz um plano, por exemplo, para 4, para 5 anos? Olha, do ponto de vista econômico, de fato, o Proguaru, podemos chegar a essa conclusão. Não é viável economicamente. Mas eu vou diluir a empresa ao longo de X anos.
e eu vou ter um plano de carreira ou um plano de reestruturação, de qualificação para o indivíduo. Isso é pensar na pessoa, isso é pensar no ser humano, isso é pensar no indivíduo. Que legal. Sobre a taxa de lixo também, eu não quero aqui defender o prefeito, estou aqui para fazer defesa do prefeito. Isso é uma lei, né, do governo federal e se o prefeito não cumprir, ele entra na lei da responsabilidade fiscal. Então, deixando bem claro, é lógico que tem que ver como é que vai ser feito. Hoje parece que já teve uma votação na Câmara, nos seus valores lá. Mas houve um diálogo prévio, me pareceu que houve de fato um diálogo prévio. Sobre essa tabela, a OAB teve acesso à tabela FIP, né? FIP, sobre da ProGuaru, teve? Realmente existe essa tabela? Essa tabela é aquilo que esperava? Ou vocês que analisaram essa tabela teve algumas modificações? Não duvidando do instituto que fez a pesquisa, mas eu queria que você falasse da tabela. Vocês tiveram acesso a ela? Então, talvez essa pergunta seria melhor dirigida ao presidente da Ordem. Eu sou diretor tesoureiro, eu cuido das finanças da OAB e algumas diretorias afetas à minha diretoria. Por exemplo, eu sou responsável pela diretoria de mercado e carreira de trabalho. Se você me perguntar de mercado e carreira de trabalho, eu sou obrigado a te trazer informações. Essa minúcia, essa questão específica, eu não conheço. Talvez vamos fazer o convite, inclusive, vamos fazer o Eduardo presidente Ferrari. A informação que eu tenho é que houve um diálogo entre a Associação Comercial, a ASEC, a OAB participou desse diálogo. Essa é a informação que eu tenho. Que legal. Doutor, hoje aqui está sendo uma aula aqui, né, Matheus? Matheus que está aí terminando aí o curso de advocacia e de direito. Está sendo uma aula aqui, mas parabéns pelas informações. Falando do mercado de trabalho, Guarulhos hoje a gente sofre muito da questões agora. Essa semana teve uma boa notícia que a Magazine Luiza, mais umas 3 empresas estão pegando um espaço muito grande, vai gerar em torno de 3, 4 mil. Como que é o mercado de trabalho na cidade de Guarulhos? Olha, eu posso te falar do mercado de trabalho da população em geral e da advocacia. Mercado de trabalho da população em geral. Nós, como eu te falei, nós estamos numa crise. Essa crise é desde 2014, uma crise econômica. Nesse período, nós tivemos um impeachment de um presidente da República, o que é uma ruptura, o que é ruim para a economia. Eu advogo na área empresarial. Em 2019, nós tínhamos o cenário econômico das pessoas os empresários muito empolgados para investir. Nós teríamos um investimento assim muito grande em 2020. Em 2019 as pessoas estavam se preparando para investir em 2020. 2020 veio a pandemia. E isso fez com que os empresários segurassem um pouquinho o investimento. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós passamos 2 anos de pandemia e, na minha visão, 2022 será um grande ano de investimento no Brasil. Porque essa retração, eu entendo que nós temos ali uma demanda absolutamente reprimida e uma demanda de investimento reprimida. Você falou aqui da Magazine Luiza e algumas empresas que estão vindo para Guarulhos e vai gerar emprego, isso se tornará uma realidade. E em Guarulhos é cortada por importantes rodovias. Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna. E o que mais vai crescer nos próximos anos no mundo, e especialmente no Brasil, é e-commerce. As pessoas não irão mais no shopping comprar. As pessoas vão cada vez menos ir no supermercado. As pessoas vão comprar isso aqui, ó, do celular. E você vai precisar ter grandes redes, grandes galpões, grandes centros de logísticas. Onde? Próximos de rodovia. Guarulhos está localizado estrategicamente. Então Guarulhos tem tudo para ser uma potência nos próximos 10 anos. E isso começa em 2022. Agora falando do mercado de trabalho da advocacia. Marcos, é o seguinte. Muitos falam que a inteligência artificial vai tomar o campo de trabalho do advogado. Eu falo que não, e pelo contrário. O mercado jurídico, viu, Matheus, você que está terminando a faculdade, é um dos mercados que mais crescem no Brasil. É um dos mercados que está em expansão. O mercado jurídico, ele cresce. Ele cresce, mas ele cresce de uma maneira diferente. E você precisa analisar esse crescimento. Por exemplo,
Quando eu fiz estágio, há 20 anos atrás, eu só tenho essa cara de novinho, viu, gente? Mas eu tenho uma bati muito lata na vida. Tem uma viu? história de vida. Tem uma história. O Cabuçu que diga... Isso aí, Aliás, joguei muito no Três Maria, ainda jogo. Três Maria. Sou artilheiro do Três Maria. Vou mandar um abraço pro Kaká do Cabo Sul. Kaká, ó, o cara jogou no seu time aí, hein? Não, eu não joguei no time do Kaká, eu joguei no time do Continental. O Continental que era no mandava jogo no Três Maria. Três Maria. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Kaká. Sei que ele foi candidato, mas não tive a oportunidade de Kaká. conhecer. Mas eu joguei e jogo ainda no time da OAB que manda jogo no Três Maria. Mas eu estava falando que o mercado jurídico é um dos mercados que mais cresce no Brasil. Quando eu fiz estágio há 20 anos atrás, eu tinha a OAB, pagava a OAB, Matheus. Sabe para quê? Para ir no fórum pegar processo. Processo, uma pilha de processo assim. O advogado ficava no escritório dele, nada contra, graças a Deus que ele ficava no escritório dele, porque ele me pagava para eu ir no fórum pegar o processo. E eu ia lá, eu era office boy de luxo. Pegava o processo e levava no escritório, tirava a cópia, desmontava processo, montava processo, era office boy de luxo. Hoje, com o processo digital, os estagiários do meu escritório, eu tenho lá alguns estagiários no escritório, eles não vão mais ao fórum. O que eles fazem? Eles fazem peça processual, o que eu queria fazer há 20 anos atrás. Caramba. Ou seja, o estágio dos meus estagiários, eles aproveitam muito mais do que eu há 20 anos atrás, porque eu era office boy de luxo. Eu tinha que pegar processo no fórum, tirar cópia do processo, desmontar processo, montar processo. Os meus estagiários não fazem isso. Por quê? Porque esse mercado não tem mais. Não tem mais, agora é tudo Acabou, digital. é tudo digital. O que meus estagiários fazem? Peça processual. Eles fazem, claro, você está no segundo ano, você vai fazer um tipo de peça, uma peça mais simples, uma análise, um relatório processual, mas ele já tem contato. E vindo para a advocacia é a mesma coisa. Aquele advogado que fazia ou faz situações repetidas, o Ctrl-C e Ctrl-V, tem isso? Claro que tem. Claro que tem. Tem muito advogado que trabalha em advocacia de massa, que faz só aquilo, faz só aquilo, faz só aquilo. Tem muito. Esse, ele vai perder espaço para a tecnologia. Mas a capacidade de pensar, a capacidade de resolver problemas, a capacidade de olhar olho no olho do cliente, de falar assim, fica tranquilo, confia em mim, eu estou com você. Isso, máquina nenhuma substitui. Então, com o crescimento da economia, com o crescimento do e-commerce, com o crescimento digital, aonde estará a advocacia a partir de 2021? Estará na internet. Por isso, eu, como pré-candidato, defendo uma visão de futuro. O advogado precisa estar na rede social. Nas redes sociais. A OAB tem que ser menos freio e mais combustível. Veja, o advogado, antes, há 12 anos atrás, quando eu abri o meu escritório de advocacia, o que era importante para mim? Bom, meu pai é sorveteiro, vendedor de doce, minha mãe era empregada doméstica. Ou seja, não tenho nada contra quem tem pai advogado, mas eu não tive talvez essa opção, digamos assim. Eu não conhecia ninguém no mundo jurídico. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que me mostrar. Na minha visão, há 12 anos atrás, quando eu abri o escritório, eu coloquei uma placa lá, escritório de advocacia civil, trabalhista, criminal não fazia. Civil, Só uma trabalhista, pergunta, você empresarial. foi bolsista então? Fui. Foi bolsista da FIG? Da FIG. Olha, tá vendo aí? Foi bolsista. Tá vendo? É porque às vezes a pessoa fala, pô, não tem oportunidade, mas tem que procurar também buscar oportunidade, não é verdade? Exatamente. Foi o que você fez, que você está contando a sua história. Eu posso falar da bolsa daqui a pouco, Pode. mas eu queria fazer um link da minha placa do início do escritório com o dia de hoje. Com o advogado de 2022. Para eu ter cliente, eu tinha que ter uma placa e colocar lá, eu sou advogado. Eu tenho que me mostrar para o mundo. E falar para as pessoas, ó, Matheus, sou advogado. Marcos, sou advogado, ó, tá aqui meu cartão. Não é infringir a ética. Dentro dos limites éticos, mas falar para as pessoas que eu sou advogado. Hoje, aonde que a pessoa vai se você precisa de um advogado? Se você precisa responder uma dúvida, ou se você tem uma dúvida jurídica, para onde você vai? No Google. Google. Dúvida trabalhista, aviso prévio. Google, a pessoa não procura mais placa na... Qual que é a placa? A minha placa, então, era física. Hoje, a placa do advogado é o Google. A placa do advogado é o Instagram. A placa do advogado é o Facebook. Visão de futuro, meus amigos. O advogado precisa estar onde o cliente dele está. Com ética, você não precisa ser antiético. Com ética, respeitando o próximo, respeitando o seu colega advogado. Você não precisa abrir o seu Instagram e falar assim, eu sou o melhor advogado de Guarulhos.
comigo você não perde essa causa. Não é isso, não. Não é fazer propaganda predatória. Aliás, tem uma diferença entre publicidade e propaganda. O advogado ele pode fazer publicidade, propaganda não. O que é propaganda? Propaganda é aquela coisa que você nem pensa, você só consome. Aquela propaganda de massa. Sabe? Aquela coisa de Big Mac número 1, pão, queijo, alface. Você não pensa muito, você vai e faz. Estou com fome, vou comer o McDonald's. Publicidade, ela é informativa. Eu te informo. Olha, você sabia que você tem esse direito? Mas eu não falo que eu sou o melhor. Eu só estou te dando a informação. Isso é permitido. OAB, ela tem que ser menos freio e mais combustível. Tem que ajudar o advogado. Pô, doutor, o senhor tá dando... Vamos fazer, né, Matheus? Aqui hoje Bom. nós ganhamos o dia, né? Deu um probleminha técnico, mas estamos aqui com 155 pessoas a nos assistindo, mandando um abraço pro doutor. Quero mandar um abraço pro Carlos Milani, da Padaria Secap, que está nos assistindo. O grande amigo Arinaldo Silva, que está nos assistindo. O programa faltou um minuto, mas vamos segurar mais um pouquinho, só porque a entrevista está muito boa. E parabenizar, viu, doutora? Isso é muito bom, esse esclarecimento, porque é isso que a gente faz. É passar informação pro povo. É isso que eu gosto. Trazer pessoas que sabem falar, e o doutor aí está dando uma aula para nós. Porque a importância do quê? Saber quem vai ser. O que você falou hoje, o mundo é obrigado. A pessoa que... Hoje a gente até vê. Uma pessoa que não tem um celular hoje, não tem internet, a pessoa praticamente está morta. Porque hoje é tudo internet. Hoje esse iFood que fala, né? Hoje o cara vai ali, quer uma pizza, ele liga ali, e em segundos já está lá. Então, esse mundo da OAB que tem, vocês também têm uma informação muito grande, que eu sempre estou participando lá, sempre vejo lá, da OAB tá mandando lá as coisas na internet, é a importância de saber, porque o que é bacana? Você saber escolher também, porque você vai participar, 2 anos, né? 3 anos. Daqui 3 anos você tem um representante, alguém que vai defender realmente a sua categoria. Se você coloca um cara mal representado, o que eu sempre falo aqui no meu programa, e eu gosto sempre de passar isso aqui, doutor, é assim, é igual político, né? Ele não é fabricado dentro de uma fábrica, ele não é tirado, poxa, o cara é rico, não, ele sai da periferia, ele é escolhido pelo povo. Agora, o que a gente vê muito nas eleições, na cidade de Guarulhos, é o compra de voto, pô. O cara vai lá dar 100 reais pra você votar, você não pode reclamar, você vai ter que ficar 4 anos aguardando melhoria em hospitais, melhoria na saúde, melhoria na habitação. Então, é que a gente fala, tá aí, ó, não é porque está na minha frente um grande representante com qualidade para representar você, advogados e seus escritórios. O cara está dando uma aula hoje aqui. E o programa já está terminando, né? Vamos fazer as considerações finais. Quero parabenizar aqui a audiência, o Márcio Reis, a Sheila Florencio, mas antes disso ele vai falar da Bolsa, porque é importante. Isso. O cara é da periferia, é lá do nosso pai, já jogou na Três Estrelas. Deve ter jogado, só não jogou no Campo do Alemão, porque eu não sei se você foi no Campo do Alemão, não, ainda não, lá numa casa. Mas, pô, fala, doutor, da Bolsa, como é que foi essa... Porque, assim, é uma história, uma vida, ó, e hoje a gente vê a sua, graças a Deus, essa oportunidade, né? A gente fala, isso é uma oportunidade de Deus, a evolução sua. Então, assim, você começou a mãe doméstica, a sua mãe era doméstica. Seu pai vendia sorvete, e você hoje um grande advogado, deve ter um belo do escritório, o senhor é capacitado, a gente vê aqui, e disputando um cargo que hoje é cobiçado por muitas pessoas, e a gente vê que você não está preocupado em ser o presidente, você está preocupado, é que nem você falou, eu gosto e amo do que eu faço. Então, quando você gosta do que você faz, do que você ama, é que nem eu falei, eu sempre tive vontade de ter um programa, realizei. Então isso é bacana, você ter vontade de fazer as coisas. E eu queria que você falasse da Bolsa. É muito bacana. Você sabe que eu sou filho único, Marcos. Ah, filho único. Sou filho único. Os meus pais, quando eles já me tiveram, eles já eram de idade. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E o meu pai, ele era vendedor de doce no inverno e vendedor de sorvete no verão. Então, ele, vendedor. Meu pai não sabia sequer desenhar o nome. Meu pai não sabia escrever o nome dele. Mas ele sabia fazer conta e era extremamente comunicativo. Eu acho que eu herdei essa comunicação do meu pai. E depois que meu pai faleceu, a minha mãe se viu obrigada a ser empregada doméstica. Então, eu sei muito bem o que é acompanhar minha mãe em casa de família, em ficar o dia lá na área de serviço, eu sei muito bem. E não é um problema, não tenho vergonha de falar sobre isso não, viu? Eu entrei na faculdade em 2004 e com muita dificuldade para pagar a faculdade. E eu tive a oportunidade nesse evento da FIG, o auditório lotado, na FIG, na minha faculdade. Sua faculdade. Auditório lotado, com
grandes nomes da advocacia nacional. Eu até me emocionei porque há 17 anos atrás, eu entrei na sala do reitor da faculdade, do Dr. Darcy Panocchia, em 2004. Bati na sala dele, falei: Dr. Darcy, eu morava na estrada do Cabo Sul, minha mãe já com uma certa idade, uma situação muito difícil, precisando de remédio. Eu estava vendo a minha mãe praticamente morrer na minha frente, que ela tinha problemas de saúde sério. Eu falei: Dr. Darcy, eu pago aqui R$525 de faculdade. Minha mãe tem mais de 59 anos. Eu preciso pagar um plano de saúde para ela. Ou eu pago o plano de saúde da minha mãe, ou eu pago a faculdade. E eu vou pagar o plano de saúde da minha mãe. Eu preciso de uma bolsa. 17 anos atrás, eu entrei na sala do Dr. Darcy, mostrei um monte de foto, mostrei receituário médico e falei: eu preciso de uma bolsa. Eu queria 100%, ele não pôde me dar 100%, mas ele me deu uma bolsa que me ajudou a terminar a faculdade. Legal. Esse ano, em 2021, eu entrei na sala do Dr. Darcy. Eu nunca tinha voltado na sala do Dr. Darcy, nem para agradecê-lo, talvez uma indelicadeza da minha parte. 17 anos depois, eu bati na sala do Dr. Darcy para falar: Dr. Darcy, muito obrigado. Eu preciso do seu apoio para ser candidato à presidência da UAB. Puxa, tá vendo? Que história de vida, hein? Uma Dr. lição Darcy pra pai, nós, né? Doutor, Dr. Darcy Pai. doutor, parabéns. Olha, pena que nós temos que encerrar o programa, mas vamos marcar de você vir de novo. Olha, foi 2 vezes que nós marcamos, não deu certo, mas ganhamos o dia Ganhamos hoje. o dia, é verdade. Porque é uma história de vida, hoje é que do isso dia. aí, que isso aí dá vontade do Matheus e outros aí que estão fazendo faculdade. Motivação, motivo. Continuar. Eu recentemente, vai fazer agora 3 meses que eu perdi meu filho, acidente de moto, né, um menino com 20 anos, e eu tive a oportunidade dele também conseguir uma bolsa, através aqui do sindicato, através do meu amigo Mossoró, e meu filho, o sonho dele era ser advogado, né? Então eu fico muito feliz, né, e emocionado, me emocionei aqui da história de vida do senhor. Parabéns. Eu quero que o senhor faça as considerações finais aí. Muitas pessoas não assistiram, falando: eu continuo o programa, mas a gente tem os horários para entregar. Mas, doutor, muito obrigado. Prazer em conhecer. Vamos marcar mais vezes, trazer outras pessoas, como a doutora Vianney. Quero trazer a doutora Irma e outras pessoas aqui no programa, porque esse programa é assim, a gente fica feliz de trazer pessoas que realmente têm história de vida. Que às vezes a pessoa fala: doutor, esse cara é candidato. Olha a história de vida. A mãe doméstica, o pai sorveteiro, e hoje o cara... Tenho certeza, seus pais, sua mãe São falecidos, são os dois. falecidos, mas onde eles estão, tenho certeza que eles estão orgulhosos do senhor. Considerações finais, doutor? Poxa, Marcos, você falou que você ganhou o dia, eu que ganhei o dia. Eu fico emocionado em ver a emoção nos seus olhos, falando do seu filho. Obrigado por conhecer vocês, obrigado por estar aqui. Na vida, só importa uma coisa: o que você sente, o que você vive. E o que nós sentimos aqui, a emoção de você falar do seu filho, a oportunidade que você me deu de contar a minha história, isso é o que fica. Então, eu que agradeço, obrigado pela recepção, obrigado pelo carinho, eu estou à disposição. Obrigado. Então, vocês acompanhem nós. Amanhã não tem programa. Quinta-feira, se tudo der certo, estaremos recebendo a Fran Correia. Vai falar um pouco da história dela, da vida dela. E nós estaremos aí quinta-feira. Doutor, muito obrigado. Parabéns a todos, parabéns ao Ferrari, parabéns a todos vocês que nos acompanharam até agora. Passamos um pouco do programa, mas ainda estamos terminando o programa com 155 pessoas assistindo, pessoas entrando, parabenizando. É isso aí, pessoal. Isso é lição de vida, né? Por isso que nós estamos aprendendo muito, né, doutor, com esse Covid, de nós não podermos abraçar na época. Hoje, graças a Deus, né, nesse Covid, nós perdemos muito aquela vontade de abraçar, de beijar, de sentir as pessoas. E cada vez a gente vai conhecendo pessoas como o senhor, pessoas especiais, pessoas que têm história de vida. Eu tenho certeza que essa história de vida o senhor vai levar para dentro quando o senhor for presidente. Eu quero estar na posse, lá quando o senhor assumir lá a candidatura, porque eu fiquei emocionado, porque é a história de vida do senhor. Muito obrigado, uma boa noite e Deus abençoe. Vamos marcar mais vezes e vir aqui, hein? Estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Matheus.